Obrigada, senhor presidente. Cumprimento a todos os deputados aqui presentes, servidores, cidadãos, ao público que nos assiste. Bom, acabou de ser protocolizado no Senado Federal o requerimento para a instalação da CPI, a chamada CPI da toga. E ontem, durante o programa Roda Viva, o presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, tornou a dizer que não vai instalar a CPI. Disse que não vai instalar a CPI porque o Congresso Nacional precisa passar a reforma da Previdência. Eu sei que o tema da reforma da Previdência é extremamente polêmico, é polêmico até dentro da nossa própria bancada, e eu respeito isso, mas eu já falei em várias oportunidades que sou favorável à reforma da Previdência. Posso concordar ou discordar de alguns aspectos, mas, em regra, sou favorável, entendo que é uma das reformas sociais mais importantes que a gente vai fazer e espero que consiga fazer. Não obstante, penso que a reforma da Previdência e a necessidade de implementá-la não pode servir como justificativa para não investigar o que precisa ser investigado. Porque não há reforma mais importante, de que carece esse país do que a reforma do combate à corrupção. E, acima do combate à corrupção, a reforma do combate ao tráfico de influência. Porque mais grave no Brasil do que a corrupção é a prática introjetada, enraizada do tráfico de influência. As pessoas já se acostumaram a perguntar quem você conhece, de quem você é amigo, com quem você vai conversar no órgão A ou no órgão B. Então, eu uso esse tempo precioso que nós temos aqui, no pequeno expediente, para lembrar o presidente do Supremo, o presidente do Senado, que o presidente do Senado não é meramente um político. O Senado não é um órgão exclusivamente político, como nós também não somos. Existe uma função jurídica nessas casas legislativas. E essa função jurídica está prevista na Constituição Federal e está prevista na Lei 1079/50, que é a lei que trata, por exemplo, do processo de impeachment. Quando um presidente de um Senado recebe um pedido de instalação de CPI, quando o presidente aqui desta casa recebe um pedido de instalação de uma CPI, quando recebe o protocolo de um pedido de impeachment, ele tem o dever de analisar o mérito fático e jurídico. E vou além, precisa despachar motivadamente. Essa argumentação de que o país precisa de estabilidade, precisa de consenso, precisa de diálogo, não afasta a necessidade de enfrentar os fatos apontados como potencialmente criminosos e ilícitos, sob pena de prevaricação. Porque o presidente do Senado, como o presidente da Assembleia, o presidente da Câmara, ele é um funcionário público. E, diante de supostos fatos ilícitos, precisa se manifestar e tomar as providências cabíveis, sobretudo quando é previsto como autoridade competente para tanto. Então, o presidente do Senado não está nessa situação tão confortável como ele fez parecer ontem no programa da Roda Viva, podendo dizer que simplesmente vai ignorar um requerimento de instauração de uma CPI com fatos objetivos e detalhados, apontando potenciais ilicitudes. Ele não pode se calar como autoridade competente diante da instauração de um inquérito sem fundamentação constitucional, sem fundamentação legal, como eu procurei explicar detalhadamente para vossas excelências na data de ontem. Então, eu torno a chamar a atenção, no bom sentido, para o papel institucional do presidente do Senado, que me parece não está consciente deste seu papel. Para o bem da nação, muitos senadores, inclusive o próprio senador Major Olímpio, muitos senadores estão se unindo
para representar o interesse do povo brasileiro, que é justamente o interesse de dar sequência ao processo de depuração no nosso país. E esse processo de depuração não pode ficar apenas no Poder Executivo ou no Poder Legislativo, para o bem do Poder Judiciário, que é um poder que eu julgo um dos mais importantes, haja vista ter a última palavra. Estou encerrando, senhor presidente. Para o bem do Poder Judiciário, é necessário instalar essa CPI, e é necessário analisar esses pedidos de impeachment, já apresentados, protocolizados e bastante fundamentados, e despachar, manifestando-se sobre o mérito, sob pena de prevaricação, como autoridade pública que é. Muito obrigada. Obrigado, nobre deputada.